Salve Maria, novembro é o mês do purgatório. Muitos nem sequer sabem o que é purgatório, outros nem acreditam, outros pensam que não tem importância. Mas o purgatório é uma realidade importantíssima para a nossa vida, para as nossas famílias. O purgatório existe, é uma realidade comprovada pelas Sagradas Escrituras, pelo magistério da Igreja através da voz dos papas e pelos santos e doutores da Igreja. O purgatório é uma realidade importantíssima que deve ser incorporada ao nosso dia a dia. Mas, antes de entrarmos no tema do purgatório, é preciso relembrar uma outra verdade, que todos nós, todos os homens, somos mortais. Uma hora nós morreremos. E quando morrermos, nos depararemos com duas possibilidades. Ou seremos condenados e iremos para o inferno, ou seremos salvos e iremos para o céu. Como que seremos condenados? Se nós morrermos com algum pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é qualquer transgressão aos 10 mandamentos. Se nós morrermos com algum pecado mortal, não conseguirmos nos confessar, nosso destino é o inferno. As penas eternas do inferno, onde não tem mais volta, onde não tem mais possibilidade de uma segunda chance. Portanto, isso nos faz nos relembrarmos que a confissão é importantíssima. É ela que nos apaga as culpas. É ela que nos apaga todos os nossos erros do passado. Não podemos esquecermos da confissão. Só que existe também a segunda possibilidade, a salvação. Como que conseguimos a salvação? Nós conseguimos a salvação, conseguimos o céu, caso nós morremos e, durante a nossa morte, nós só tenhamos pecados veniais, leves, ou penas a serem pagas. Geralmente, quem morre no caminho da salvação não vai para o céu direto. São raríssimos os casos dos que conseguem morrer e conseguir a salvação de imediato. São Roberto Bellarmino, santo e doutor da Igreja, ele fala que são raríssimas as almas que vão diretamente para o céu. São Leonardo de Porto Maurício, em um livrinho, ele confirma essa tese. Ele fala que um santo tem uma visão de 33 mil almas morrendo no mesmo instante. E dessas 33 mil almas, somente 2 conseguiram acesso ao céu direto. Então é uma coisa dificílima. Mas o que acontece para aqueles que morrem e não conseguem a salvação direta, não conseguem ir para o céu de imediato? Elas têm essas pequenas penas, eles têm ainda esses pecados leves. São necessários que esses pecados leves sejam purificados. É preciso passar por um estado de espírito chamado purgatório. O purgatório é isso, é um estado de espírito em que a alma vai purgar os seus pecados para poder ter o seu encontro definitivo e derradeiro com Deus. O purgatório é essa realidade em que nós vamos ter um contato com todas as nossas faltas, todos os nossos erros durante a vida, e nós buscaremos nossa total limpeza, nosso total apagar desses pecados, para que a gente possamos encontrar Deus e com Ele estar até a eternidade. Então, o purgatório é esse período. Quem está no purgatório já está salvo. Não existe ninguém que está no purgatório e vai para o inferno. O purgatório é a antessala do céu. Se você está no purgatório, você já consegue a salvação. É uma coisa boa o purgatório. Só que isso não nos faz com que ficamos despreocupados, porque o purgatório tem penas terríveis. Santo Agostinho até repreendia de seus discípulos que ficavam contentes só em apenas ir para o purgatório, pensando que lá seria a melhor das maravilhas. Não é. As penas do purgatório são terríveis. A começar que, se aqui na Terra nós já temos um sofrimento material que é ruim, então se nós temos uma dor na mão, essa dor é só na mão, não afeta as outras partes do corpo, não afeta o nosso pé, não afeta a nossa orelha, é uma dor localizada. No purgatório, como somos apenas nossa alma, a dor é relacionada à alma, é indivisível, a dor é por inteiro, não é nada localizado, então nossa alma inteira vai sofrer essa dor. Além do que, as dores da alma são muito mais profundas, são muito mais dolorosas do que as dores materiais. Uma palavra pode matar muito mais do que uma bala. Isso é um enunciado que até mesmo se comprova. Então, no purgatório, só temos a nossa alma sofrendo e padecendo. E muitos santos mostram como que esse sofrimento
é semelhante às penas do inferno. É um fogo purificador. Assim como no inferno existem penas relacionadas ao fogo que queimam eternamente, no purgatório também existe esse fogo purificador. A diferença é que não é eterno, que é passageiro, até que sejamos limpos, sejamos purificados para o encontro com Deus. Portanto, no purgatório, o sofrimento é imenso. O maior sofrimento é saber que estamos longe de Deus. Muitas almas do purgatório, em algumas aparições, em algumas visões de alguns místicos, relatam que pedem que seria melhor a morte, morrer milhares de vezes, do que estar sofrendo qualquer uma das mínimas penas que tem no purgatório. Aliás, seguindo essas visões dos santos sobre as penas do purgatório, percebemos como que é a gravidade delas. Por exemplo, alguns relatos. Existe a visão da irmã de São Damião, que ela apareceu, depois de morta, para contar que ela ficou 18 dias no purgatório, porque ela tinha penteado o cabelo durante a Sexta-feira Santa. 18 dias no purgatório por uma falta leve, num feriado santo. Isso nos faz perguntar, será que estamos guardando os feriados santos? Será que estamos guardando os domingos, dias santos? Não apenas indo nas missas, não apenas dedicando o dia para o Senhor, mas será que realmente estamos tratando como o dia do Senhor? Cada uma das faltas mínimas serão cobradas no purgatório. Esse é só um dos casos. Existe um outro caso, por exemplo, de um padre que também apareceu por estar no purgatório, porque ele tinha feito fazia suas orações de uma forma rápida. Ele fazia suas orações de uma forma descuidada. Isso também cabe a pergunta, será que primeiro, nós rezamos diariamente, nós temos essa preocupação com o coração? Segundo, será que nossas orações são válidas, são boas, são com paciência, são com atenção, são com concentração? Tudo isso também vai ser cobrado no purgatório. E o purgatório, a pena é terrível. Para ter uma ideia, alguns santos falam que todos os martírios, todas as mortes da terra, todo o sofrimento, as torturas que levam à morte, não é nem o mínimo do que se passa no purgatório. Se você pegar todos os martírios até hoje, desde o período do Império Romano, com Santa Filomena, Santa Luzia, Santa Inês, Santa Felicidade, Santa Perpétua, Santo Expedito, todos os grandes santos sofrendo juntos, não dá a pena do purgatório. Se você pegar o que os cristãos estão sofrendo hoje no Oriente, as barbaridades, não é nada perto das penas do purgatório. Tem alguns outros santos que falam que o que você sofre durante a vida inteira não é nem um dia dentro do purgatório. Se você pegar e durante a sua vida tiver a vida mais trágica possível, nasceu com várias doenças hereditárias, teve um pai e uma mãe que não se preocupavam com você, que te batiam, que te maltratavam, amigos horríveis, foi sempre maltratado, foi sempre humilhado, depois contraiu outro tipo de doença, sofrimento todos os dias, tudo isso não é nada perto de um dia do purgatório. Então o purgatório é uma realidade que deve causar muita atenção e preocupação para a nossa vida, porque os padecimentos lá são horríveis e tem como evitá-los. O pensamento no purgatório, a meditação sobre o purgatório é justamente por esse motivo. Primeiro, para que nós mudemos a nossa vida, para que nós tenhamos uma outra postura. Não basta só evitar os pecados mortais, não basta somente confessar os pecados mortais. Nós temos que ter uma atenção muito grande com os pecados veniais, com leituras indesejadas, com olhares indiscretos, com o nosso vestir, com o nosso falar. Qualquer um desses pequenos detalhes, depois, cada um desses pequenos erros serão pagos, e muito bem pagos, no purgatório. Temos que repensar bem. Cada um desses mínimos atos nos causarão uma grande tortura no purgatório. Então serve como lição para a nossa vida. Devemos melhorar e melhorar muito, buscar sempre a perfeição, assim como os santos faziam. E a segunda consequência que podemos tirar das meditações do purgatório é: existem almas que estão no purgatório. E essas almas que estão no purgatório não têm ajuda de ninguém. São Tomás de Aquino falava que é muito melhor você rezar para as almas do purgatório do que para as almas que estão vivas. Porque as almas que estão vivas ainda podem se salvar por si mesmas, por oração de outras, por misericórdia de Deus, por vários outros acontecimentos. Mas quem está no purgatório não tem ninguém, eles não podem rezar por eles, não podem receber oração entre das próprias almas purgantes, não recebem o auxílio de Deus.
só dependem de nós. Então nós temos uma obrigação com as almas do purgatório. Com os nossos parentes que não rezamos, que não lembramos mais, com as almas desconhecidas, com as santas almas do purgatório, com as almas desconhecidas, nós temos um dever moral. Por que devemos rezar então pelas almas do purgatório? Primeiro, porque é uma caridade para com Deus. Estamos ajudando a construir o reino de Deus, ajudando com que todos sejam salvos o mais rápido possível. Segundo motivo, porque cada vez que nós salvamos uma alma do purgatório por nossas orações, essa alma, a partir do momento que ela passa por o estado, ela vai para o céu, ela vai ser a nossa advogada, ela vai ser a nossa intercessora. Imagina quantas almas podemos salvar durante a vida. A cada alma salva, ela vai servir como advogado, como intercessora das nossas vidas. Durante a nossa vida, todas as nossas necessidades físicas e espirituais, essas almas vão estar nos ajudando. Elas serão eternamente gratas à nossa ajuda. Por quê? Porque elas dependem da gente. Depois que salvarmos elas vão ficar para sempre intercedendo por nós. Então é a chance de conseguirmos vários e vários advogados e intercessores perante Deus. E vários santos falam isso. Santa Catarina de Bolonha, Santa Catarina de Alexandria, Santa Teresa d'Ávila, todos esses santos falam disso. Falam que é muito válido, é muito útil e é muito importante o auxílio das almas do purgatório. Às vezes, as santas almas do purgatório ajudam muito mais que a intercessão de outros santos. Então, nós ganharemos uma ajuda espiritual muito forte para o nosso caminho da salvação. Portanto, já vimos o que é o purgatório, por que devemos ajudar as almas do purgatório, mas agora minha terceira pergunta: como ajudar essas almas? Existem várias maneiras. Primeira, através da Santa Missa. Devemos marcar muitas missas para as santas almas do purgatório, tanto pelos parentes falecidos, quanto pelos desconhecidos. A missa é o melhor meio de salvação das almas do purgatório. Ou um segundo meio, através das esmolas. Quando você oferecer alguma esmola, redirecione essa intenção pela salvação das almas do purgatório. Dê a esmola pensando em oferecer por alguma alma falecida, pelas santas almas do purgatório. Um outro meio é através da obtenção de indulgências. Consiga o maior número possível de indulgências e ofereça para as almas do purgatório. Outro meio, água benta. Pegue a água benta, jogue, disperse ela e ofereça para o refresco das almas do purgatório. Elas são muito beneficiadas com isso. E, por último, a oração. Imprescindível para as almas do purgatório. Que tipo de oração? Existem desde das comuns, as orações vocais, tradicionais, mas existem algumas particulares, próprias para as almas do purgatório. Por exemplo, existe uma que Nosso Senhor revelou para a irmã Consolata Bertrone, que é uma ejaculatória simples. Por exemplo, Jesus, Maria, eu vos amo, salvai as almas. Quando você faz isso, essa oração, com um ato de amor, você salva uma alma do purgatório. Repita isso várias vezes durante o dia. Quantas almas do purgatório não serão salvas com essa oração? Faça orações para Nossa Senhora. Nossa Senhora é a porta do céu. Nossa Senhora ajuda cada alma do purgatório em sua salvação. Reze muito, muito, muito para Nossa Senhora. Ela é a porta do céu. E eu vou colocar aí embaixo do vídeo algumas orações específicas para que sejam rezadas, principalmente durante esse mês de novembro. Então, era esse o recado desse vídeo. Incorpore o purgatório para suas vidas, para a salvação e para a salvação de tantas outras almas. É isso. Salve Maria.